Olá! Hoje nós estaremos lendo mais um capítulo do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus. 30 passos para seguir os exemplos de Cristo. Quarto dia, seguro. Você provavelmente já leu ou ouviu falar sobre pessoas que têm medo de sair de casa. Elas pedem para entregar suas compras de mercado e outros mantimentos em casa, nunca saem de casa. E poucas pessoas têm permissão para entrar. Tais pessoas têm uma série de fobia. Fobia é um medo extremo ou irracional de alguma coisa, e parece haver tantas fobias quanto pessoas que as têm. Como a maior parte das pessoas, você provavelmente tem a sua própria área de medo ou ansiedade a respeito de algum aspecto da vida. Provavelmente não chega à categoria da fobia, mas está lá. Talvez fique nervosa de falar em público, dirigir na estrada, andar de avião ou ir ao dentista. Seja o que for, você fica menos confiante para praticar qualquer atividade, qualquer coisa que tenha conexão com sua área de ansiedade. Ler este livro pode não a curar da sua área de ansiedade, mas espero que você ganhe um pouco de discernimento quanto à questão da confiança ao relacioná-la a um entendimento bíblico da segurança. Hoje abordamos uma qualidade poderosa na vida do nosso Senhor, a segurança. É uma virtude que lhe dá ousadia e coragem para viver a vontade de Deus para a sua vida. Você encontrará recursos incríveis para lidar com seus desafios ao olhar através das lentes das Escrituras para a segurança de Jesus. Ao iniciarmos, considere o significado de segurança. Uma compreensão básica dessa qualidade começa com a confiança. A segurança sugere uma sensação de certeza ao confiar em suas próprias capacidades. A pessoa bem-sucedida pelos seus próprios esforços tem uma confiança sólida na sua educação, destreza profissional, habilidade atlética, aparência, saúde e recursos materiais. Sua confiança em si mesmo produz um estado mental ou um comportamento marcado pela tranquilidade e liberdade da incerteza, dúvida a respeito de si mesmo ou vergonha. Já que pode confiar em si mesma, ela acredita que é invencível em sua mente, não existe nada que não possa realizar. Mas existe outro tipo de segurança que também é baseada na confiança. Contudo, não é uma confiança em si mesmo, mas a confiança em Deus. Quem melhor para demonstrar a segurança que vem de confiar em Deus que o Filho de Deus, o Senhor Jesus? A primeira vez que observamos essa qualidade de caráter vivida de forma audaciosa em Jesus é na sua juventude. Os anos de adolescência são uma idade desconfortável para a maioria das crianças. Esses adolescentes e pré-adolescentes querem muito crescer. Ainda assim, quando recebem oportunidades de assumir responsabilidades adultas, costumam voltar atrás para a sua zona de conforto. O seu desejo de ser mais semelhante aos adultos às vezes é superado por sua hesitação em amadurecer novas áreas de obrigações. O seu medo de falhar pode sufocá-los, mas o jovem Jesus era diferente. Ainda na idade de 12 anos, a segurança de Jesus ficou óbvia quando Maria, sua mãe, e José acharam-no no templo sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que o ouviam ficavam admirados com sua inteligência e com sua resposta. Lucas, capítulo 2, versículo 46 e 47. Maria e José perguntaram a Jesus por que ele estava ali no templo. Eles o haviam procurado exaustivamente, pensando que ele estivesse se perdido. O jovem Jesus lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Versículo 49. Jesus ficou surpreso porque Maria não compreendeu e havia se esquecido do papel de Jesus na divindade, que o anjo Gabriel lhe havia claramente comunicado. Ainda com pouca idade, Jesus tinha uma consciência aguçada de sua identidade. Aos 12 anos, mostrava confiança audaz da sua missão. Ele já estava ocupado, se preparando para o trabalho especial que o Pai tinha para ele. Igual à confiança do nosso Senhor no Pai,
A sua confiança deve vir da sua identidade em Jesus e com Jesus. Ele lhe tornou uma nova criação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E lhe deu um novo começo. O seu passado foi perdoado. A lista dos seus pecados foi apagada. O seu presente está habilitado pelo Espírito de Jesus. O seu futuro está garantido por toda a eternidade. Você é uma com Cristo. Portanto, não há razão para ter medo de nada. Você pode ter um respeito saudável pela fragilidade da vida e a necessidade de sabedoria e de preocupações da segurança. Mas não há razão para ficar ansiosa com relação às suas atividades normais. Lembre-se, a segurança se baseia na confiança. Se a sua segurança para algum desafio está oscilando, talvez você tenha perdido de vista em quem deve confiar. Confiar em si mesma é um terreno instável. Em vez disso, confie na rocha que é sólida, em Jesus Cristo. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Em outra cena, vemos Jesus, quando orou a noite inteira e então selecionou os seus discípulos para seguirem e serem treinados para o futuro ministério. Mateus capítulo 10, versículo 16 ao 26. Jesus começou a lhes dar instruções antes de enviá-los de 2 em 2 para o ministério. Ele os advertiu explicando: Eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Versículo 16. Discorreu então uma lista de todo tipo de coisas horríveis que poderiam lhes acontecer ao ministrarem em seu nome. Eles seriam até acusados de trabalhar para Satanás. Versículo 25. Essa não parece uma forma muito boa de instilar segurança em um grupo evangelístico recém-formado, não é mesmo? Uma conversa assim seria o suficiente para fazer a maioria das pessoas renunciar e devolver o seu distintivo de profeta. Mas Jesus queria dar a seu novo time uma visão realista do que enfrentariam. Ele lhes falou a verdade. Ele os preparou e os tornou mais cientes do que realmente havia lá fora. Mas Jesus não tinha terminado. No ápice do negativo veio o positivo. Para assegurar o que a segurança de seus discípulos não oscilaria, ele encerrou o seu discurso animador com uma garantia do cuidado de Deus. Ele comunicou de forma clara que o mesmo Deus que cuida do insignificante passarinho certamente cuidaria deles. Então Jesus lhes disse: Portanto, não temais, valeis mais do que muitos passarinhos. Mateus capítulo 10, versículo 31. Deus a valoriza grandemente. Saboreie esta verdade. De fato, você é tão valiosa que Ele enviou o seu único filho para morrer por você. João 3,16. Por causa do amor de Deus, você nunca precisa ter medo de ameaças pessoais ou duras provações. Isso deveria levá-la a ter uma perspectiva diferente sobre a sua vida. Sim, momentos de dificuldade virão, mas em vez de se acovardar de medo, tenha segurança de confiar no seu todo sábio e querido Pai Celestial. Os lobos estão lá fora, mas o bom pastor sabe que você é uma de suas ovelhas. Ele está sempre a postos com você e por você. Portanto, não temas. Caso não tenha percebido a trama, os discípulos de Jesus ficavam surpresos somente enquanto estavam à sua presença. Mas quando Jesus lhes disse, durante a última ceia, que estava de partida, eles ficaram abalados até o âmago. A sua segurança caiu a uma baixa constante. Parece ser por isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos perturbados para não se preocuparem. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. João capítulo 14, versículo 1. Mas aqui vai uma atualização. A segurança dos discípulos retornou depois da ressurreição de Jesus e da vinda do Espírito Santo. Então seguiram em frente para virar o mundo de cabeça para baixo por Jesus. Foi um longo processo, mas os discípulos finalmente compreenderam que tinham de depositar a confiança em Jesus.
Eles entenderam que a segurança deles era válida somente tanto quanto a sua fonte. Se Jesus é o seu Salvador, então você também tem a esperança para o futuro. Seja o que for que aconteça de agora até a morte, não importa de fato. Por quê? Porque você depositou a sua confiança num Salvador forte e poderoso, que prometeu fortalecê-la todos os dias de sua vida e lhe dar um futuro no céu. Jesus mostrava total determinação e segurança nos dias do seu ministério terreno. Ele combatia o assédio constante dos líderes religiosos de Israel, combatia a imaturidade espiritual dos seus homens. Ainda assim, nunca hesitou em sua jornada rumo à cruz. Mas na noite que precedia sua traição, provação e crucificação, Jesus lutou a sua própria batalha para prosseguir com a vontade do Pai. Como ele lutou e venceu essa batalha? Ele orou dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, versículo 42. A segurança que Jesus buscava estava ali. O conflito havia acabado e a batalha estava vencida. A angústia de Jesus quanto à sua missão estava resolvida por meio da sua longa e agonizante oração. A sua desavença não era com a vontade do Pai, mas com a tentação de sucumbir à emoção humana do medo. A sua determinação foi restaurada e a sua missão reafirmada. Fazer a vontade de Deus deveria sempre lhe trazer segurança, porque significa que você está fazendo a coisa certa. Lamentavelmente, isso também costuma significar que você está executando as tarefas mais difíceis, os serviços mais duros. Ao fazer um levantamento dos custos, tanto físicos quanto mentais ou financeiros, você pode hesitar e pensar: eu não tenho certeza se quero fazer isto ou se eu consigo. O preço pode ser alto demais. Assim como aconteceu com Jesus, há momentos em que você tem uma decisão difícil e custosa a tomar. Durante essas crises, siga o exemplo de Jesus. Leve as suas perguntas, os seus medos e a sua relutância ao Pai em oração. Reafirme a sua disposição para fazer o que é certo, apesar de suas dúvidas. Então levante-se e faça. Deus será honrado e você abençoada, conforme confiar nele e fizer a vontade dele com plena segurança. Os discípulos frequentemente lutavam com a segurança. Talvez por sua baixa constante eles estivessem fugindo por medo depois da crucificação. Mais tarde eles voltaram e se reagruparam ao se concentrar ao redor do Senhor ressurreto. Mas ainda ficaram hesitantes e temerosos até o momento do retorno de Jesus ao céu. Então, como impulso final de segurança, Jesus fez uma última promessa aos discípulos antes de ascender ao céu. Mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Quando essa promessa se tornou realidade, o Espírito Santo deu poder aos discípulos inseguros. Eles foram completamente transformados. Pregaram as boas novas da ressurreição de Jesus com ousadia e milhares creram. Não é surpresa o fato de os líderes religiosos se sentirem terrivelmente ameaçados, a ponto de convocarem os discípulos para um interrogatório. Eles estavam procurando alguma explicação para o poder e a segurança que os discípulos agora possuíam. E qual foi a sua conclusão? Observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Atos capítulo 4, versículo 13. Sabemos o que fez a diferença na atitude dos discípulos, não é mesmo? Eles passaram de covardes a confiantes porta-vozes de Cristo. Como isso aconteceu? Eles receberam o poder do Espírito Santo. Foi a segurança do Espírito Santo que lhes deu seu poder. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. O apóstolo Paulo também compreendia qual era a fonte da sua segurança. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A segurança de Paulo não estava em sua educação privilegiada, intelecto aguçada ou em sua habilidade a falar, mas no conhecimento de que o Espírito Santo estava impulsionando e o dirigindo. Segurança é uma qualidade que todos desejam e que qualquer um pode possuir. Você pode ter aulas ou receber um treinamento especial para capacitá-la a ser mais assertiva, ousado e seguro de si. Qualquer um pode se tornar mais seguro, mas a segurança que vem de Cristo e aponta para Ele como sua fonte é baseada na confiança nele. Você está depositando toda a sua confiança em Jesus? Sua segurança está a todo vapor ou você perdeu de vista sua identidade com Cristo? Você está servindo sua família, criando seus filhos, ministrando seus dons espirituais e sendo uma testemunha ousada com a autoridade que Cristo, com segurança? Não existe absolutamente nenhuma razão para insegurança ou timidez. Redirecione o seu foco para Jesus. Você pode ter a segurança na autoridade e absoluta e ilimitada dele. Ele é tudo o que você precisa para uma vida de segurança com coragem. Por quê? Porque, como ele explicou aos discípulos depois da sua ressurreição, toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Vá e vá com segurança. Feche os seus olhos e ore comigo. Obrigada, Senhor Jesus, porque me proteges, me sustentas e capacitas para os meus muitos papéis e responsabilidades. Obrigada porque posso viver e servir com segurança, sabendo que Tu estás comigo. Obrigada por minha esperança futura de habitar contigo para sempre, na casa do Senhor. Grande és Tu, Senhor, e digno de todo louvor. Amém. Agora que você está mais segura, porque sabe que o Senhor está contigo, compartilhe desse livro com as suas amigas,